Olá, estamos de volta com o nosso Carapicuibano. Nessa nossa temporada de mulheres, a gente quer homenagear um trabalho histórico que é feito na nossa cidade por uma irmandade muito importante que está à frente de um projeto reconhecido mundialmente e que leva o nome da nossa cidade de Carapicuíba. Para falar um pouco do Educandário Santa Terezinha, que esse ano está completando 100 anos de história e de serviço para a população da nossa cidade, do estado de São Paulo, nós estamos trazendo aqui a nossa querida irmã Benedita. Irmã, muito obrigado por ter atendido o nosso chamado para fazer um pouco desse contexto, desse centenário que muito orgulha a história de Carapicuíba. Tudo bem com a senhora? Muito bem. Eu agradeço o convite, porque esse trabalho, né, esse conhecimento para o município é interessante, mas é interessante também a gente saber que as pessoas já conhecem a associação, mas querem aprofundar um pouco mais, né? Exatamente. Sim. Eu queria que a gente pudesse começar como que foi a ideia lá atrás, há um século atrás, de trazer um projeto dessa envergadura para a cidade de Carapicuíba e que até hoje faz parte, né, essencial para a nossa cidade, irmã. Certo. Em 1920 e pouco, né, 22 anos, 21 anos, 1920, a Margarida Galvão, uma jovem assim, estudiosa, preocupada com a sociedade, na melhora, sempre querendo o melhor, ela buscava muito a parte social. E ela iniciou um trabalho visitando os sanatórios, principalmente o sanatório de Guapira, e ela percebia assim, uma angústia muito grande das mães, que os seus filhos eram deixados, né? Porque a hanseníase era uma doença temerosa e ela percebia assim que a mãe era internada, o pai era internado por conta da necessidade de não deixar a pessoa em casa. Tratamento não tinha tratamento para hanseníase. E com isso, as crianças não tinham para onde ir, ia para a família preocupada com a doença, e ela foi assim aprimorando, levando a ideia para outras jovens da faixa etária dela, para fazer alguma coisa para ajudar esses doentes e ajudar as crianças. Ela começou a alugar algumas casas, colocar as crianças e aí aumentou as crianças. Ela foi certo momento que ela precisou procurar um espaço maior e construir. E foi quando ela encontrou esse espaço, né, esse terreno em Carapicuíba, junto com cafés, chás, né, que ela fazia com a alta sociedade. Ela gareava recurso e comprou esse terreno. Né? Comprando esse terreno, começou a construção. Hoje são um complexo, né, grande, sim, que existe até hoje, que fazemos questão da gente manter, né, ali sempre cuidando para que a memória, né, mantenha. E as crianças de outras casas que estavam em outras casas, Jacareí, Cotoxó, Pinheiros, foram trazida para a Associação Santa Terezinha. E aí começou o trabalho. Só que a associação, ela começou lá, bem antes desse terreno, antes dessa construção. Já viu o trabalho. Quando os documentos foram, né, legalizados, toda a documentação, foi em 1923. É por isso que hoje nós já estamos aí com 100 anos, né? 100 anos de legal, né? A construção, a associação sendo já legalizada. Legalizada e institucionalizada. Isso.
Isso. Deixa eu explicar aqui um pouco para quem não conhece. A hanseníase também é conhecida popularmente, né, como a tal da lepra. Né? Então, ao longo de milhares de anos, sempre teve esse mito. A gente vê na própria Bíblia, né, fala muito do mal da lepra, ninguém se aproximava. Então, sempre foi uma coisa tratada como preconceito. Então, lá, resumindo, era um orfanato para crianças que tinham pais e mães vivas, mas que não podia ter contato com a sociedade por conta desse tratamento preconceituoso. Então, eles ficavam literalmente, às vezes, abandonados. E essa querida Margarida Galvão, que é o nome de uma rua do Ariston, né? Lá do Ariston tem essa homenagem a ela. Ela teve esse trabalho de ajuntar a alta elite da sociedade cafeeira, né? Porque o Brasil estava na liderança mundial de produção de café, e o povo no planeta Terra bebia o café de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, essa elite rica financiou um pouco, né, parte dessas ideias. E como é que foi a história da Margarida Galvão? Acho que a gente deveria valorizá-la mais, né? Muito, muito. A Margarida Galvão, ela sempre esteve ligada na Igreja Católica, e ela sempre... Leiga, e buscava sempre o apoio, né, da Arquidiocese de São Paulo. Ela nunca fez algo assim sem ter a permissão da igreja. Portanto, assim que iniciou a associação, aqui em Carapicuíba, ela trouxe religiosas, né, para acompanhar, religiosas de congregação religiosa, né, as beneditinas, que foram as últimas, mas as franciscana, e ela queria assim que a associação tivesse essa liberdade que a criança não tinha lá fora. Então, mesmo a questão da instrução, né? Formar as crianças não saíam, eles não podiam receber visita, né? Hoje a associação ela é aberta, mas antes não, a associação era muito fechada por conta da preocupação do governo que a criança pudesse transmitir doença. A tal da lepra. Para a lepra. Então, muito forte essa questão do medo, do receio, né? E sempre ela viveu assim, a associação sempre teve muita dificuldade. Muito embora muitas famílias de elite que ajudavam, mas ajudavam no sentido assim, vamos fazer uma campanha para determinada coisa, né? Vamos construir, vamos fazer um outro prédio. A construção é interessante, que os prédios foram feitos praticamente todos na mesma época, né? E foram Os prédios desse período, né, irmão? De 1923. Desse período. E é interessante que você entrando lá, você percebe que as janelas são iguaizinhas de todos os prédios, a porta, os detalhes, né? São todos iguais. Por quê? Era uma coisa assim, artística, que mostrava para a criança que ele tinha que ser bem acolhido, né? Então, houve assim a criança muitas vezes cresceram, às vezes até com revolta, por conta de ter retirado, que era bruscamente no convívio, né? Os pais com internação compulsória, e a criança não entendia, e muitos deles cresceram com revoltas. Muita atrocidade, né? Do Estado, muito, né? Muito, né? A gente fala, é bonita a história, mas ela é muito triste também, né? Ela carrega, assim, um estigma muito grande para quem, né, viveu os primeiros tempos da associação, né? Por último, não. Os últimos já entendia, já era uma coisa minimizada. Já tinha superado, né? Já na década de 60 para 70, já iniciando o tratamento. Então, foi bem amenizado essa situação.
Agora, eu me recordo também, pensando na história da cidade, que em 2011, quando a gente estava lá elaborando o plano diretor, que é uma lei que preserva também o patrimônio histórico, né? Tem essa finalidade, foi tombado. Então, aquela região, aqueles prédios de vocês, não deixa de ser da Irmandade Stella Maris, mas ela hoje é protegida pela lei municipal no sentido de não fazer alterações, de preservar a memória. Olha, no momento ela não é tombada. Não é tombado, preservado. Preservado. Né? Preservado. Tombamento. Ela está em processo de tombamento ainda. Acho que é moroso, né? Esse trabalho, né? Mas ela está assim em processo. E nós fazemos questão de manter por conta também dos que viveram ali, recebendo pessoas que hoje têm os seus 80 anos. A alegria daquela pessoa dizer, eu fui criado aqui e não mudou nada. A casa está como a gente encontrou, né? Externo, porque interno não teve como não mudar, né? Mas o externo a gente mantém, né? Isso foi até um propósito da Stella Maris, né? Nós Stella Maris, da gente manter, não mudar em nada, não tirar em nada daquilo que a história da pessoa, né? Pessoa que viveu ali há 70, 80 anos e volta ali e tem assim, volta percebendo que como o tempo que eu estava aqui, é uma alegria muito grande para a pessoa, né? Isso a gente mantém, porque foram poucas coisas que eles puderam ter como, assim, alegrar, né? Porque criança criada fora da família é muito ruim, né? Muito complicado. E eles têm essa satisfação de dizer, esse for a nossa casa. Agora, também, de maneira mais recente, para quem tem 100 anos, 40 anos é recente, né? Sim. Mas você tem aí do lado, foi doação de vocês para a construção da escola Maria Alice Criciúma Mesquita, né? Sim. Ela tem uma relação direta com a família Mesquita, que é a família proprietária até hoje do Estadão, que é um grande veículo de comunicação do Brasil. Então, tem também essas famílias grandes, 400onas, que ajudaram. Mas dizem também que na família Mesquita, um dos irmãos lá naquele período também era portador da hanseníase, por isso que eles se empenhavam. Sim, a Maria Alice, ela participava diretamente, né, da diretoria. Ela foi uma pessoa assim muito dinâmica dentro da associação, né? Ela, no momento que foi pensado, né, junto com o governo de São Paulo, de um pedaço do terreno ser doado para o Estado, foi por conta que lá dentro da associação havia uma escola que elas mesmo criaram ali para ajudar o entorno, né, que estava brotando muitas casas, muitas famílias, e não tinha escola por aqui, né? Dentro de Carapicuíba ainda não estava assim bem formalizado, principalmente mais ali no entorno. E aí foi se pensado criar uma escola para as crianças que não fosse os internos, né, da associação. E a Margarida Galvão, ainda em vida, junto com o seu conselho, eles doaram esse terreno, e a Maria Alice veio a falecer antes da escola ser inaugurada. Mais ou menos que 6 meses antes da inauguração. Que década, mais ou menos, pelo menos, a senhora lembra? 70, 80? Deve ser, não, um pouco antes. Um pouco antes. Um pouco antes, né? Foi ali em 60, 60 e pouco. Que né? Foi construída. Eu não tenho assim preciso a data, tá? Mas foi mais ou menos essa data que ela veio a falecer e a escola foi inaugurada em nome da Maria Alice. Então, todo o entorno ali do Santa Terezinha tem um vínculo direto, né? Tem. A senhora falou das ocupações também, porque a área de
de propriedade do educandário não é só o que a gente vê hoje, né? Não. Houve várias ocupações. Não, como é que foi muita. isso? Foram invasão, né? As pessoas, ali o terreno muito grande, onde criavam animais, onde plantavam, né? E o povo foram entrando com seus barracos, e aí depois formando casa. Então, muito espaço ali foram invadidos. A senhora me falou que ia mais ou menos até a delegacia ali atrás. Vinha até ali, próximo da delegacia. Da delegacia, primeiro DP de Carapicuíba fica muito próximo ali, sim, né? Mas sim. a extensão do território, da propriedade, ia até lá em cima. Lá em cima. É curioso. E a associação ali, havia padaria, ali havia, né? É tão verdade que as pessoas bem antigas, né, que visitam a associação, às vezes perguntam onde fica a padaria, onde fica a sapataria, onde fica o curral. A gente não tem noção onde que ficava esse espaço. Andando com a pessoa, ela consegue localizar o espaço onde funcionava. Então, é muito interessante, né, a gente perceber que a associação ela tem esse vínculo muito grande, né, com pessoa de todo quanto é lugar, né, porque era do estado de São Paulo inteiro, né, não era só de Carapicuíba. Só de Carapicuíba. Não, era o estado de São Paulo inteiro atendido, as crianças viriam para ali, né. Agora, me diga uma coisa para o povo entender melhor. Quando que começa a cair por terra esse mito da contaminação, que muda, né? Mudou o foco, porque senão, se continuasse essa visão atrasada de que hanseníase é uma doença que mata, que tem todo esse mito, né? Sim. A partir da década de 60, 70, como é que foi? De 60, né? Com já o aparecimento, ou melhor, a própria ciência tendo já licenciado, né, a sulfa, que é uma sulfa, o tratamento da hanseníase. Sulfa é um minério? O que é um comprimido. Um comprimido. Dizer, né? E ele acabando... não é que acabou a lepra, mas começou o tratamento. Né? Encontrou-se uma saída. Com o tratamento, deixou de ser, porque até hoje ela é tratada, né? Sim. Então, as pessoas que temia demais, já percebeu que, mas não tem mais a lepra, não tem mais a hanseníase. Até hoje, a palavra hanseníase é pouco conhecido, né? Se conhece mais como a lepra. Então, a lepra acabou, a hanseníase começou, é a mesma, mas é diferente porque o tratamento hoje, ele é eficaz, né? É como a questão da AIDS, que é mais recente, né? Na década de 80 para cá, nós temos 40 anos, mas os primeiros 10 anos, 15, talvez até 20, da AIDS, você passava 1 quilômetro de uma pessoa aidética, até porque não sabia se contaminava pelo abraço, pelo beijo. E hoje todos esses mitos caíram por terra e nós temos aí os tratamentos que permitem uma vida prolongada, né? Graças às ciências também, né? Ciência. A associação contribuiu muito com a ciência, né? Conte um pouco disso para nós. Hoje, a Secretaria da hanseníase de São Paulo, ela tem um contato muito próximo de nós por conta disso, né? Por quê? Porque a associação tentava ou insistia a mostrar que ela não era contagiosa. Né? Desde o início? Desde o início, ela não era contagiosa. No entanto, como não havia tratamento, um certo momento da doença, né? Vamos dizer, o período agudo da doença, quando chegou no limite, né? Que já estava sendo mutilado a pessoa, e aí realmente havia uma contaminação. Ela é contagiosa porque quando o bacilo ataca o sistema nervoso
nervoso, né? O sistema nervoso deixa que a pessoa amortece o braço, a perna, as cartilagens. Não tem sensibilidade. Perde a sensibilidade. Perde a sensibilidade e a pessoa, hoje, por exemplo, qualquer amortecimento, você vai até a UPA ou até o ambulatório e cuida, né? É só fazer o exame, não tem a doença, trata. Naquele tempo não era. Mas a associação com convívio com as crianças fala, não pega, não tem perigo, não pegou funcionário, não pegou pessoal da direção, não tem porquê, mas havia esse medo. As crianças que passaram pela associação, nenhuma delas teve a doença. Desenvolveu. Então a ciência baseou muito nessa situação. Então veja só, Carapicuíba, através dos trabalhos do Educandário Santa Terezinha, colaborou com a ciência mundial para comprovar que era preconceituosa a ideia dessa contaminação. Sim. Ela ocorre, mas numa fase mais aguda, quando a pessoa não tem nenhum tipo de tratamento. Sim. E a evidência deixada pela comunidade que usou dos serviços do Educandário Santa Terezinha, não houve contaminação nem dos internos e também de vocês que desenvolveram o trabalho. E isso foi fundamental para que a ciência desse conta de que não é assim como a ignorância até então tratava, né? Irmã, nós vamos pedir agora um breve intervalo e daqui a pouco a gente dá continuidade aqui na nossa entrevista importantíssima e histórica no centenário do Educandário Santa Terezinha, nessa nossa temporada de mostrar a luta das mulheres da Irmandade Stella Maris, né? Sim. Dessa mulher muito importante que é Margarida Galvão e a irmã Benedita, que representa toda essa história. Muito obrigado, querida. Logo mais a gente volta. Sem tempo para cuidar das redes sociais do seu negócio? Conheça a Digital Marketing, uma agência especializada em gerenciamento de redes sociais para empresas. Digital Marketing, cuidando da sua imagem digital. Estamos de volta aqui com o nosso Carapicuibano, nesse dia especial, onde a gente está aqui falando do trabalho centenário do Educandário Santa Terezinha, representado aqui pela nossa querida irmã Benedita. Mais uma vez, muito importante a senhora ter cedido o espaço para falar desse trabalho tão importante. Conte para nós, a partir de que momento que a Irmandade Stella Maris vem para o Educandário e até hoje está fazendo esse serviço, irmã? A congregação Filhas de Nossa Senhora Stella Maris, ela foi fundada após o Concílio Vaticano II. E o nosso carisma é trabalhar com doenças contagiosas. No momento da fundação, foi a lepra, né? A Hanseníase temerosa, como falamos anteriormente, e nossas irmãs atuavam nos sanatórios. Os sanatórios que as irmãs atuavam, sempre havia algo da Margarida Galvão, né? A Margarida sempre tinha alguém dela que passava e conhecia o trabalho das irmãs. Em 1975, Margarida Galvão fez um pedido para a congregação que alguma das nossas irmãs pudessem assumir a Associação Santa Terezinha. Ela já com a sua idade bem avançada, ela não tinha mais aquela participação direta como ela tinha no Educandário. Ela faleceu nesse período, irmã? Bem depois. Década de 80? Mais ou menos 85, 86 foi a morte da Margarida. Antes, ela passava 3, 4 dias aqui na associação, porque, na verdade, ela sempre morou em São Paulo. Mas ela estava deixando o sanatório. E o seu conselho, né, que sempre foi renovado, mas
mas era sempre gente de São Paulo, né? Que estavam com ela. Então, o pessoal também estava distanciando, não estava vindo tanto na associação, e ela precisava de alguém mais efetivo. E foi quando ela pediu para que a associação pudesse, que a congregação pudesse estar pelo menos 2, 3 vezes por semana na associação. E nós, as irmãs, eu falo nós porque eu já era noviça nessa época, e as nossas irmãs, 2, 3 dias, né? Nós somos de Guarulhos, né? A nossa casa-mãe é Guarulhos. Temos outras casas em outros estados, mas estar em Carapicuíba 2 ou 3 dias, algumas horas, a gente teria pouco tempo para acompanhar a associação. E aí foi determinado pela própria congregação, de acordo com o bispo, porque nós somos uma congregação que nós obedecemos o Papa, mas quem está mais próximo de nós é o bispo, né? E o bispo, de acordo que uma irmã permanecesse na associação. Só que nós vivemos em comunidade, então foram 3 irmãs que vieram para a associação. A irmã Lina foi aquela que liderou, né, por um tempo, né, de 25 anos, a irmã Lina liderou. E a associação sempre passou por necessidades, né? E a irmã Lina era muito carismática, ela buscava recurso fora também, né? E a associação, ela tinha um carisma muito grande também com as crianças, né? Ela trouxe a educação para dentro da associação. Ela não levou as crianças para estudar fora, mas ela trouxe os professores para dentro da associação. E assim que estavam preparados, as nossas crianças foram para as escolas convencionais. E, graças a Deus, a gente tem uma gama muito grande de pessoas muito bem situada por conta da educação, né? Sempre o lema da irmã Lina foi criar gente com M maiúsculo e H maiúsculo, né? Homens e mulheres, né? Que fossem pessoas que pudessem contribuir na sociedade. E aí, hoje nós temos pessoas de 2, 3 faculdades que estudaram no tempo dela. Com ela, precisando de ajuda, né? Para ela sempre ela buscou também as altas sociedades, né? A família Mesquita foi um grupo que atuou bastante na associação no sentido de ajuda financeira, né? Por exemplo, eu lembro bem a questão da alimentação, né? Era bancado pela família Mesquita, né? Então, eles não davam o dinheiro, mas davam o alimento, né? Dava a carne, mas nós tínhamos muita doação também. A gente não pode esquecer que muita gente nos ajudava aqui em Carapicuíba e fora de Carapicuíba, né? E no momento de aperto, a irmã Lina ia nas grandes empresas buscar ajuda, né? Ela virou referência, né? Eu lembro um ano que eu estava ali, ela disse: hoje eu vou visitar o presidente. Eu falei: a senhora está brincando? Vou. Hoje eu vou visitar. E ela saiu, pegou o avião em Guarulhos e da tarde ela voltou com a foto do presidente. Que era o presidente, né? Fernando Henrique Cardoso. Ela falou: ó, ele vai nos ajudar, né? E, né, de uma forma assim, através do governo também ajudou, né? Tanto a parte federal como estadual. Nós tivemos mais o nosso convênio mais forte na parte do estado. Sempre que eu falo assim, que é simbólico, né? Sim. É simbólico. Hoje nós não temos nem o convênio. Então, mas assim, trocando em miúdos, desse centenário que a gente está falando hoje, praticamente metade desse período é com a Estela Mares, a associação, a irmandade que a senhora representa, à frente disso. E a locomotiva Sim. era essa italiana que eu cheguei e tive o prazer de conhecer, a irmã Lina. Mas eu conheci a irmã Lina antes pela mídia, né? Porque ela sempre estava na grande mídia. Você abria o jornal falando de Carapicuíba, ligava a TV, né? Ela nasceu na Itália. Conte um pouco como é que foi essa trajetória dela para cá.
A Irmalina, na Itália, ela jovem, ela era da polícia militar. É? Nunca ninguém soube disso praticamente, que ela nunca deixou contar. A gente conta agora porque ela, né, ela está no céu. Que legal. E ela trabalhava na polícia secreta da Itália. Na época da guerra, ela que levava os soldados mutilados, né, nos hospitais. E a nossa madre Gilda, ela era a chefe do hospital. Ela era a coordenadora geral do hospital. E eles fizeram uma amizade muito grande. E quando a nossa madre veio para o Brasil, a Irmalina veio junto, no intuito de acompanhar, né, a pessoa corajosa que ia trazer as irmãs até o Brasil. E eram 2 irmãs, né? A Irmalina não era irmã. E vinha trazer as 2 irmãs. Dentro de poucos meses, ela voltaria para a Itália. Só que a Irmalina, chegando no Brasil, ela nunca mais quis voltar para a Itália. Ela foi para pedir dispensa da profissão dela, porque ela falava, os brasileiros precisam de mim. Então, eu vou trabalhar com os pobres, né? A Itália tem muita gente que pode fazer esse trabalho que eu faço, né? E ela veio, e ela sempre teve aquele jeito militar, né? Sim. Muito assim, né? Sim. As pessoas falam, nossa, parece uma militar. Mas era era uma formação mesmo. Uma formação militar, de limite, de controle. Mas ela tinha um coração muito grande, né? Quando ela entrou na associação, ela trouxe uma irmã salesiana, psicóloga, que a irmã fazia toda a parte da educação. Então, era interessante que a irmã Josefina, que era a salesiana, psicóloga, às vezes dava uma repreensão para a criança, e a criança chegava assim, a Irmalina falava assim, vem cá, não é nada não. Pegava no bolso, olha, aqui tem uma bala, chupa a bala, para você melhorar. Então, a criança tinha isso dela, assim, a mãe muito grande, né? Era uma mãezona. Aquela mãezona, né? Então, ao mesmo tempo que ela tinha esse carisma com a criança, com o amor, com a família, ela tinha também com as altas sociedades, Sim. né? Por isso que a associação, no tempo da Irmalina, ela teve, assim, uma fase melhor. Muito por melhor. Conta desse carisma, né? Dela, né? Tem uma passagem importante que eu acho que tem que estar registrado aí na nossa história da cidade, que a Irmalina trouxe a rainha da Dinamarca aqui para conhecer o educandário, conhecer o serviço desenvolvido. Como é que é essa história? Então, era através de contatos, né? Não tínhamos telefone, não tinha meios assim de comunicação como hoje, mas ela conseguia chegar até as pessoas, né? E ela trouxe essa rainha da Dinamarca, como também ela trouxe uma cantora da Suécia, que foi uma pessoa assim benfeitora da associação, que conseguimos construir uma quadra desportiva através desse valor, assim, que ela fez um tour no Brasil, e o dinheiro foi revertido para a associação. Olha só. Né? E a rainha da Dinamarca também, ela conseguiu. Porque você imagina, com 500 crianças ali dentro, com a ajuda do governo, que a gente diz assim, ajuda, mas não é o suficiente permanente de forma também. Nenhuma. Então, como manter aquelas crianças, aqueles jovens na escola? A escola, ela tinha, assim, ela conseguia as escolas sem ela pagar, né? Porque ela conseguia parceria, assim, de ajuda, de colocar as nossas crianças na faculdade, através de bolsas, né? Então, ela fazia esse trabalho. Mas trazia muita gente. Ela trazia a Hebe Camargo, o Faustão tentou umas 3 vezes vir, mas que Carapicuíba não tinha estrutura para receber o Faustão. Mas ele ajudava no sentido, olha, aniversário do meu filho, o que vai para o meu filho, vamos dar para a associação. E assim, Eliana, né? Eliana vinha demais na associação. Olha que curioso. E ajudava. A filha do Zezé de Camargo frequentava muito a associação. Então, era um veículo de informação que saía dali
para ajuda da associação. Na verdade, sempre foi estabelecido relações com a sociedade mesmo, né? Com essas pessoas que tinham condições de ajudar, uma relação permanente. Me diga uma coisa, irmã, e hoje, como que está o funcionamento do Educandário Santa Terezinha? Qual é o público que vocês atendem? Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem? Sim. Hoje, eu digo assim, né? Nós deixamos de atender o educandário, deixamos de atender o abrigado e nós atendemos as crianças e idosos. Em 2015, já fazia um tempão que nós estávamos, eu falo assim, que nós estávamos querendo mudar o nosso perfil de trabalho, né? Porque a gente percebia que muitas crianças iam para o educandário e ele não precisava ir se tivesse uma forcinha família, né? Porque nós percebemos que a criança, na família, por pior que seja a família, é lá que a criança sente bem. Então, precisa ajudar a promoção daquela família, né? E não levar para o educandário e a família migrar para um vício, né? A assistência social privilegia isso, né? Até onde pode ficar com a família. Sim, com a família. Então, em 2015, nós deixamos do educandário, deixamos do abrigo e ficamos um ano sem nenhuma criança lá dentro, sem nenhum trabalho, preparando a documentação para a gente mudarem, né, migrar para outro tipo de assistência. E aí eu já estava aqui, né, eu entrei em 2012, final de 2012. Em 2015, então, eu trouxe, em 2016, eu trouxe uma equipe da PUC de São Paulo, né, que nos ajudasse a escrever. A Esposati estava junto? Não estava. Estava a Estela Cassiano, né, tinha um grupinho bom ali da educação, que a gente pensou, é a educação que nós queremos focar. Então, vamos trazer pessoas que entendem do assunto e que nos ajudem, nos preparar bem para dar um trabalho de qualidade. Então, nós precisamos ter um bom início, né? Só pensávamos em criança, atender as crianças do entorno. Acontece que nesse meio tempo, começou também a surgir ali por perto a busca por idosos. E o nosso documento também contempla a criança, a família e o idoso, né? Então, nós começamos com os idosos primeiro do que as crianças. Porque nós na associação ali tem as ruas assim bem tranquilas. E os idosos perguntavam, podemos entrar aí para a gente fazer caminhada? Podemos andar aí dentro? Então nós pensamos, vamos fazer a inscrição para atender esses idosos, porque eles estão do portão para dentro, eles estão na nossa responsabilidade. Então vamos atender esses idosos. Atendendo os idosos diziam, olha, eu tenho que ir logo porque eu cuido do meu neto. Olha, lá em casa, quem cuida do meu neto, quem cuida de mim é o neto. E, às vezes, criança pequena, né? O idoso em casa, com pressão alta, com colesterol alto, obeso. Então, nós falamos, vamos trazer esse pessoal para ser atendido. E começamos com os idosos. E 8 meses depois, quer dizer, um ano depois que nós tínhamos parado com o abrigo, aí que nós iniciamos o trabalho com criança. Hoje a criança, o nosso foco a criança tem que estar bem na escola. Para a criança estar bem na escola, ele tem que ter um acompanhamento. É o que as nossas crianças muitas vezes não têm. Não participa da vida escolar e aí ele vai mal na escola. É tão verdade que quando você faz uma inscrição, uma matrícula, a queixa do pai é dizer assim, a escola não presta, a escola é ruim, a escola é isso, a escola é aquilo. Só que com o tempo eles vão percebendo que não é bem assim. A escola até que não é ruim como eles escreviam. Mas a criança acompanha, ela não pode voltar da escola. Se você chegar lá e disser, olha, eu quero fazer uma ação com as crianças, eu quero fazer uma manhã, um café, uma festa para as crianças, mas eu quero todas as crianças, da manhã e da tarde. Eu digo que não. Se
você vai fazer só com os da manhã. Sim, porque a ideia é que quem estuda de manhã faça as atividades à tarde. Quem estuda à tarde faça a atividade de manhã e não perca um vínculo com então, a educação. Então não tem aquela questão, você vai faltar da escola porque vai ter uma atividade importante aqui dentro. Não, você então faz a sua atividade de manhã e o próximo que vir, você diz, olha, só pode fazer à tarde, de manhã não. Por quê? Para as crianças não serem contempladas, os dois grupos, né? Mas eles têm que estar na escola, né? E estamos assim forçando um pouco a gente ter, eu falo forçando porque parte da gente, a gente não vê isso da escola, dizer assim, vamos fazer um diálogo com a associação, né? Nós que estamos buscando esse diálogo com a escola, querendo que nós trabalhamos, como eu falo para a família, né? Nós temos a reunião com os pais, a gente faz esses encontros com os pais. Olha, a criança, nós temos que usar a mesma linguagem para não atrapalhar o desenvolvimento da criança, né? O que eu falo aqui, você fala lá, o que você fala lá, eu falo aqui. Então, nós temos esse contato muito próximo da família. E a gente está, assim, caminhando também para a escola. E no terminando já, porque a gente está avançando, eu lembro que nós tivemos um período muito longo em que parte do educandário funcionou o hospital infantil, que não atendia só as crianças de Carapicuíba, né? O atendimento era meio que regionalizado pela localização, atendia o povo de Barueri, de Jandira, até de Osasco, né? Sim. Como que foi essa experiência, esse convênio, por que acabou? Vocês... Como é que foi essa avaliação? A irmã Lina estava atuante nesse período. Foi locado um prédio que é bem fora da... A gente diz até fora da associação, né? Sim. Que o prédio hoje está a delegacia. Ali funcionava o hospital. Era locado para a prefeitura. Então... Delegacia seccional hoje, seccional, né? Hoje não temos... Aliás, às vezes as pessoas falam aqui na associação era pronto-socorro. Não era dentro da associação. É um prédio fora. Dentro da área só. A associação sempre continuou com o trabalho dela. Porque esse prédio era o prédio que atendia lá no início as crianças das quarentenas. A criança passava por ali, depois de 40 dias é que a criança entrava, ingressava na associação. E esse prédio, ele acabou sendo locado para a prefeitura, um tempo funcionou como pronto-socorro e depois, terminando o convênio, a prefeitura devolveu o prédio e nós cuidamos com ele para outra finalidade, né? Quase sempre a gente loca, porque são o recurso que nos ajuda a manter, né? Eu não tenho aquele carisma da irmã Lina, bem que eu gostaria de ter, né? De buscar só de estar aqui com a gente, né? Mas a gente tem necessidade, porque hoje nós temos sempre tivemos lista de espera. Quando começamos a atender as crianças no centro de convivência, que é o atual, nós buscávamos, aliás, a gente, olha, 20 crianças só, não mais disso, mas a procura é tão grande, que nós começamos com 40, de 40, 50 e foi indo e sempre teve lista de espera. Hoje, se você conversar com a população, tem muita gente que fala, eu estou esperando desde o começo de ano, até hoje a irmã não deu vaga para nós. Mas não é que a gente não deu, é que não adianta você colocar um número excessivo e não dar conta de cuidá-lo, né? A gente não tem recurso e não tem perna para atender tudo isso. A mais do que isso, o que está lá a gente atende bem. Isso pode você, em qualquer momento, fazer uma entrevista lá que o pessoal vai falar do bom atendimento. Tanto a criança, quanto o idoso, quanto a família. Né? Mas se nós colocarmos mais criança, mais idoso, nós não damos conta, né? Teríamos que... A demanda é maior, né? O funcionário é maior. Um sonho que eu sempre
tenho, né? Não sei até quanto tempo a congregação me deixa na associação, mas é ter um creche dia, né? O idoso que dependente, aquele de cadeira de roda, aquele de muleta, ele possa ficar na associação, né? Que muitas vezes ele fica sozinho lá em casa. Mas ali é necessário um grupo de técnico muito maior do que nós temos hoje, né? E a gente não tem recurso para isso, né? Irmã, nosso tempo está acabando, né? Infelizmente, a gente queria falar mais desse maravilhoso trabalho, né? Que vocês continuam desenvolvendo hoje mais para a nossa cidade do que antes, né? Mas, infelizmente, a gente queria deixar as últimas palavras para a senhora aí, dar o recado para a nossa comunidade, né? Para Carapicuíba. Bom, a gente convida, né? Eu faço o convite aqui para os carapicuibanos, os de Osasco, todas as cidades no entorno, que possa participar com a gente na festa dos 100 anos, né? Porque é um marco. Está marcado para quando, irmã? Dia 26, sábado próximo. Agora já? Sábado próximo. Então, nós temos aí a festa, né, dos 100 anos, né? E essa festa... Que coincidência! Quer dizer que nós estamos na semana do centenário e a senhora veio para cá. Olha, Deus abençoe mesmo, hein? Acho que tudo é por Deus, tudo né? É por Deus. As coisas não acontecem. Eu não sabia, se a senhora não falasse agora, ia passar batido. Não, sábado agora, nós temos a festa dos 100 anos, né? Começa com a Santa Missa, com o Dom João Bosco, que celebra que é o bispo diocesano, e depois vem toda a festa do dia todo, né? Então, o convite fica aí. E também a questão de visitar. Hoje a associação, no início eu falei, fechada, porque a doença era temerosa. Hoje nós não temos a hanseníase lá dentro, né? Não temos. Então, ela é aberta para quem quer visitar, para quem quer nos ajudar, né? Porque a associação vive também, a gente faz o que pode. A congregação, ela cobre muito ali, sabe? No sentido financeiro, ela ajuda muito a associação, porque é uma das casas da congregação, né? Mas a gente precisa muito de ajuda. Irmã, infelizmente o nosso tempo avançou, mas eu estou muito encantado, porque hoje a gente, nessa temporada de Mulheres Carapicuibanas, a gente não falou só aqui em nome da irmã Benedita, a gente recapitulou, resgatou o nome da irmã Lina, da Margarida Galvão, e é esse a intenção do nosso programa aqui Carapicuibano, é valorizar a história de todos que ajudam e continuam ajudando a nossa cidade. Irmã, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Que Deus abençoe e continua nesse trabalho. Amém. Vamos lá. Obrigado, gente.